Olá pessoal, tudo bem? Então estou aqui gravando mais uma videoaula para vocês, cujo tema é transmissão de calor. Então com esta aula nós vamos entender como é que o calor ele é transmitido, né, de um corpo para outro, como é que ele se propaga. Bom, então a gente sabe agora que o calor é uma energia térmica em trânsito, né, que ele se propaga em corpos de temperaturas diferentes, e o calor é sempre transmitido, né, para o corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Entre aspas, mais quente e mais frio, como eu expliquei na videoaula passada. Mais quente ou mais frio no meio que não existe, né? Isso é uma sensação. E eu não posso pegar uma sensação como critério científico. Então, o calor ele sempre se propaga do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o calor ele pode ser transmitido de um corpo para o outro através de três processos distintos. Um chama condução, o outro processo chama convecção, e um terceiro processo chama irradiação. Então, essas são as três formas que o calor pode se conduzir, e a gente vai bater um papo sobre cada uma delas para fazer o entendimento, entendendo qual que se propaga no vácuo, qual que não se propaga no vácuo, qual que é o ideal para um corpo sólido, qual que é o ideal para um corpo gasoso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar da condução de calor. Então, a condução de calor ela é o ideal de ser transmitido pelos corpos sólidos, porque você tem a transmissão, né, da vibração molecular de um ponto ao outro do sólido. Então, a condução de calor ela não acontece no vácuo, porque você precisa transmitir calor diretamente de uma partícula para outra, né, e assim a vibração acontece. Então, a condução ela não funciona no vácuo. Olha para essa figura que é bem emblemática. Você tem aqui uma barra de metal, onde você está segurando numa extremidade a barra e a outra extremidade está colocando no fogo, temperatura alta. Então, a temperatura da chama, o calor vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, ampliando aqui esse contato nessa condução, você vai ter o contato da chama com o metal, as moléculas do metal vão se aquecer, vai aumentar a temperatura significa maior vibração, e repara nas setas ali indicando o fluxo de calor. Você vai ter um fluxo de calor saindo ali dessa extremidade da chama, e fazendo com que toda a haste metálica vibre mais. Aumentou a vibração, aumentou a temperatura. Lógico que vai chegar um dado momento que essa pessoa vai ter que soltar o metal, porque a temperatura vai ser muito grande. Então, a condução de calor ela não pode acontecer no vácuo, porque você precisa de matéria, vibrando para o calor ser conduzido, né? E, logicamente, a condução ela acontece melhor no sólido do que no líquido. Por quê? Porque como é vibração molécula a molécula, no estado sólido as moléculas estão mais grudadas. Então é mais fácil fazer a transmissão. No estado líquido as moléculas estão mais separadas, então dificulta o processo de condução. No gás, pior ainda, né? No gás a gente tem o máximo de separação molecular. Então fazer a condução através de um gás é muito ruim, tá? Não é que não dê para ser feito. De à toa que se você faz uma fogueira, a gente sabe que quanto mais perto da fogueira, mais esse calor é conduzido. Mas repara, se você se afasta 2, 3 metros, às vezes, de uma fogueira, você já para de conduzir calor para o seu corpo, tá? Então, a gente sabe também que existem materiais que são bons condutores de calor, né? Dentre eles, os metais são os melhores condutores de calor, e aí você pode seguir o cobre, o ferro, enfim. E existem materiais que são maus condutores de calor, como, por exemplo, a madeira, o vidro, o plástico, né? O vácuo, um péssimo condutor de calor. São chamados materiais isolantes. Tá? A segunda forma de propagar calor a gente chama de convecção. A convecção ela não acontece nos sólidos, então ela é impossível de acontecer nos sólidos, também é impossível de acontecer no vácuo. A convecção ela acontece preferencialmente nos líquidos e nos gases. Por quê? Porque eu preciso que as moléculas elas mudem de posição dentro do líquido ou dentro do gás. No sólido você tem tudo estático. Então, por exemplo, como é que se dá o aquecimento da água numa panela? A chama está na parte de baixo da panela, então é natural que a água embaixo esquente mais que a parte de cima. Quando a água esquenta embaixo, ela aumenta a temperatura. Aumentou a temperatura, então ela dilata, então ela diminui o volume. Ela aumenta o volume, ela dilatou, aumentou o volume. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. Então, aumentou o volume, cara, ela diminui a densidade. Porque densidade é massa sobre volume. Densidade e volume são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade, a água sobe. Essa água que está embaixo, com uma temperatura maior, ela sobe, formando o que a gente chama de corrente de convecção. A corrente de convecção é isso.
o ar frio ou o líquido frio, ele tende a descer, porque ele é mais denso, e o líquido quente ou o vapor quente, ele tende a subir, porque ele fica menos denso. Então, o mais denso sempre desce e o menos denso sempre sobe. O menos denso é sempre o quente, de maior temperatura, e o mais denso é sempre o frio. Então, acontece que a gente chama aí de corrente de convecção, até que vai chegar um momento que toda a panela deve estar na mesma temperatura, né? Então, olha só, a água em contato com o fundo da panela aquece por condução, porque está em contato. Lembra, por que as panelas são de metal? Porque os metais são bons condutores de calor, então ele pega o calor da chama e conduz rapidamente para a água. Então, quando essa água aquece, ela dilata, ela aumenta o volume. Se ela aumenta o volume, ela fica menos densa, se ela fica menos densa, ela sobe. E aí empurra a água fria de cima para baixo, e aí isso vai ficar num ciclo, né, numa repetição cíclica, que é o que a gente chama de corrente de convecção. Então, a corrente de convecção ela pode acontecer tanto nos líquidos quanto nos gases, mas, logicamente, ela não vai acontecer nos sólidos, tá? Ela não tem condição de acontecer nos sólidos. Então, para acontecer a corrente de convecção, é necessário ter um fluido, né? Um fluido é um material que possa fluir, são os líquidos e os gases, ok? Então, vamos lá. De um modo geral, isso aqui é importante, de um modo geral, o aquecimento por convecção tem que ser feito de baixo para cima. Então, se você quer aquecer, você tem que botar a chama embaixo para você poder dilatar a parte de baixo e ela subir. Se você quer resfriar, o ideal é que você resfrie, né, de cima para baixo. E aí você esfria a parte de cima, o volume diminui ali em cima, então a densidade ali em cima aumenta e ele desce, formando então a corrente de convecção, tá? Então isso é o ideal. Por isso que o ideal de você colocar um ar-condicionado é sempre na parte de cima. Porque você quer produzir o que na sala? Você vai instalar um ar-condicionado. Você quer produzir um resfriamento. Onde é que está o ar mais quente da sala, né? O ar de maior temperatura. O ar de maior temperatura está em cima. Então, você bota o ar-condicionado em cima da sala para ele poder resfriar justamente esse ar que está numa temperatura maior. Quando ele resfriar esse ar, ele fica mais denso, o ar desce. Então, o ideal é colocar o aparelho do ar-condicionado sempre na parte de cima e todo o aparelho de aquecedor colocar na parte de baixo, tá ok? Falar do último processo, que é chamado de irradiação de calor. A irradiação de calor é aquele calor que é produzido através de ondas eletromagnéticas. Então, é o único dos 3 procedimentos de transferência de calor que acontece no vácuo, pois as ondas eletromagnéticas, né, elas se transferem no vácuo. Então, essa transmissão ela pode acontecer no vácuo. Então, você tem aí o espectro eletromagnético, né? Destacado ali você tem a luz visível. Então, vale lembrar que o nosso corpo, o corpo humano, ele reflete infravermelho. Então, nosso corpo ele pode ser encontrado através da emissão de infravermelho, né? Porque o que acontece? Olha essa tela aqui, que é bem emblemática. Todo o calor que chega no nosso corpo, né, ou em qualquer corpo, pensando na nossa pele, o calor chegou na nossa pele. Parte é refletido, ou seja, nem chega a ter contato com a nossa pele, ele bate e volta. Uma boa parte ele é absorvida, ou seja, boa parte ela entra no nosso corpo, ou entra no objeto que você está estudando. E grande parte você reflete, você transmite, né? Transmitir é que você absorveu, mas você passou. Então, para essa equação fechar, né? O calor que chega, ele tem que ser igual ao calor que nem passou pelo meu corpo, mas o calor que eu absorvi, sabe? A gente absorve calor, sim. O calor que a gente recebe do sol ajuda o nosso corpo a manter a temperatura de 36,5. A gente usa essa radiação para produzir vitaminas, né? Principalmente a vitamina D, que é uma vitamina importante até, né, segundo os estudos científicos, para te ajudar a ter um sistema imunológico fortalecido em relação ao Covid, né? Então, você absorve, sim, para ter síntese de nutrientes. E outra parte você vai transmitir, né? Porque você também transmite radiação infravermelha. Então, você também faz parte desse processo de irradiação de calor, certo? Então, pessoal, essa aula foi um pouco mais curta. Mais uma vez, então, essa foi a nossa 4ª videoaula. Então, recomendo a todos que, enfim, que estudem. Vou postar resumos, postar outras aulas também. E vamos com tudo. Um abraço para vocês.